Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na primeira carta de Pedro. Esta carta ela é bastante importante, ela traz alguns assuntos essenciais à nossa vida cristã. E Pedro, provavelmente ele tenha escrito esta carta pouco antes do seu martírio, da sua morte, isso por volta do ano 62 já da nossa era. E no capítulo 4 da sua carta, ele escreve duas cartas, eu vou meditar na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 12. Pedro, ele foca o sofrimento. O sofrimento por Cristo é um privilégio para os cristãos. Quando um cristão, ele não está passando por sofrimentos, com certeza algo está errado, porque neste mundo nós teremos aflições, nós passaremos por aflições, nós passaremos por lutas. Por quê? Porque nós estamos empenhados em uma batalha, e esta batalha do bem contra o mal. E a partir do momento em que nós optamos em seguir a Cristo, e quando nós o seguimos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, nós nos tornamos inimigos deste mundo. E a partir do momento em que nós nos tornamos inimigos deste mundo, nós entramos em uma batalha ferrenha, uma batalha dura. E nesta batalha nós passaremos por aflições. E é justamente isso é que Pedro, aqui na sua carta, ele foca. Capítulo 4, versículo 12 diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja bem que o foco do apóstolo Pedro é justamente no sofrimento. Ele estava direcionando a sua carta aos irmãos que estavam passando por momentos de lutas, de tribulações. A verdade é que os cristãos em todos os momentos da história da igreja, os cristãos eles passaram por lutas e tribulações. A igreja primitiva ela passou por lutas, primeiramente por parte dos judeus, depois ela passou por lutas e perseguições por parte do império. Depois ela passou por lutas por parte de uma igreja apóstata desviada dos caminhos do Evangelho de Cristo. E não muda muita coisa, porque nos dias atuais a igreja do Senhor ela também está passando por momentos de muitas tribulações, de muitas lutas.
pois estão vivendo os dias finais, os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. E já nos seus dias, Pedro, ele conclama os irmãos a alegrarem-se quando estiverem sofrendo. E ele diz: amados, não estranheis. Pode ver que a palavra estranhar aqui, não fique surpreso quando você estiver sofrendo. O sofrimento na vida de um cristão não é motivo de surpresa. A aflição nas nossas vidas, ela não nos pega de surpresa. Por isso que, olha, não vos estranhei, ou não ficais surpreendidos com o fogo ardente. Esse fogo aqui é uma palavra grega que é purosis, ou seja, fogo refinador. Era o fogo que o ourives, ou o fundidor, ele usava para aquecer os metais, principalmente o ouro e a prata também, para que neste aquecimento, feito através de um fogo intenso, pudesse eliminar as impurezas. Então eles eram aquecidos de uma forma intensa e a sujeira que estava ali misturada no meio do ouro ou da prata, eles subiam e o fundidor ele poderia extrair aquela sujeira. Então parece que Pedro tinha em mente isso aqui: olha, não vos estranheis, não fiqueis surpreendidos quando esse fogo ardente que surge no meio de vós. Ele não está falando para ímpio, no meio de vós, no meio da igreja, no meio de vós, destinado, este fogo intenso, ele tem um propósito, é provar. A palavra provar, aqui nesse texto é usado peirasmo. Peirasmo faz parte de um teste, ou seja, este fogo é para nos testar, para nos experimentar, se realmente nós somos cristãos e se realmente nós estamos servindo à pessoa do Senhor Jesus. Por isso que, olha, não vos estranheis, não fiqueis surpreendido quando esse fogo refinador, esse fogo intenso surgir no meio de vós para experimentar, para testar vocês. E, veja bem, para vos provar. Ou seja, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, este fogo não deve ser coisa estranha para vocês, deve ser algo normal. Essa provação, esse teste, não deve ser algo estranho, mas deve ser algo normal. Por isso que, olha, não vos estranheis. E depois ele continua, como se coisa extraordinária ou coisa estranha vos estivesse acontecendo. E no 13 ele diz, pelo contrário, irmãos, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, é motivo de alegria, é motivo de regozijo no momento em que nós sofremos. Porque se nós sofremos, é fato que realmente nós estamos na presença do Senhor Jesus. E quando nós sofremos por amor a Cristo, nós passamos a ser coparticipantes do seu sofrimento. Pois quando Jesus veio aqui neste mundo, ele sofreu por nós. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Por isso que ele, olha, pelo contrário, irmãos, não fiquem surpreendidos, não fiqueis estranhados quando algo desta natureza acontecer no meio de vós, este fogo intenso vier no meio de vós. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês vão sendo co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de quem? Da sua glória. Revelação da glória de quem? Do Senhor Jesus. A palavra revelação aqui é Apocalipse, ou seja, quando o Senhor Jesus se revelar na sua glória, nós nos alegraremos exultando. Exultando aqui, exultar é alegria em excesso. Quando o Senhor Jesus se manifestar na sua glória, nós nos alegraremos de uma maneira excessiva. Por quê? Porque quando sofremos, nós seremos participantes também desta glória. E o 14 diz, olha, se, condicional. Veja bem que o se aqui é condição. Se pelo nome de Cristo sois
injuriados. Injuriados é maltratados. Maltratados. Assim como o Senhor Jesus ele foi maltratado aqui neste mundo, nós também seremos maltratados. Claro que se nós estivermos seguindo os seus passos. Por isso que, se pelo nome de Cristo sois maltratados, bem-aventurados sois. Ou seja, a palavra bem-aventurado é macários, ou seja, felizes, abençoados vocês serão quando vocês forem maltratados por causa do nome do Senhor Jesus. E ele diz ainda que sobre nós, sobre vós repousa, sobre nós ou sobre vós, ele estava direcionando para a igreja primitiva, sobre vós, se realmente vocês estão sendo maltratados, é sinal de que sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Ele diz, porque sobre vós repousa, está repousando o Espírito da glória e de Deus. O 15 diz assim, não sofra. Agora ele faz um pedido para os irmãos, olha, vocês não podem sofrer por causa destes itens que eu vou enumerar. Ele diz no 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor. Se ele praticou o assassinato, ou se ele roubou, ou se ele foi o malfeitor, aí sim ele está sofrendo por algo que ele cometeu, e é digno desse sofrimento, porque ele está pagando por algo que ele fez contra uma sociedade. E você, olha, vocês cristãos não podem sofrer por esses motivos, porque o cristão, ele não assassina, o cristão, ele não rouba, o cristão, ele não é um malfeitor. Pelo contrário, o cristão, ele deve ser um diferencial no meio de uma sociedade a qual ele está inserido. Ele tem que ser diferente, ele tem que ser exemplo. Por isso que Pedro falou, vocês não podem sofrer como assassinos, como ladrões ou como malfeitores. E outra coisa, como alguém que se intromete na vida dos outros, uma pessoa intrometida na vida dos outros. Mas, 16, mas se vocês sofrerem como cristão, como aquele que segue a Cristo, um autêntico cristão, não se envergonhe. Não sintam envergonhados. Antes, glorifiquem a Deus com esse nome. Aqui, este nome aqui, a palavra grega é com essa sorte, com esse destino. Então, se sofrer como cristão, não sintam envergonhados. Antes, glorifiquem a Deus, porque vocês foram destinados a isso. 17. Por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, é chegada. Ou seja, o juízo vai começar primeiramente pela casa de Deus. Deus vai executar juízo começando pela sua casa. E ele diz, ora, se primeiro vem por nós, se primeiro vem pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, se Deus começar o seu juízo pela sua casa, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor? Triste será o fim dessas pessoas. E o 18 ele diz, isso aqui é impressionante, e é triste isso aqui, o quadro. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Ele faz uma pergunta, olha, e se é com dificuldade que um justo consegue ser salvo? Veja bem, aqui está falando de Dicaios, justo. Olha, se um justo, ele só é salvo com grandes dificuldades, a salvação não é fácil, a salvação ela é difícil, a salvação é de graça, mas para ser salvo não é fácil, é uma luta constante, é uma batalha constante. Como Pedro já disse anteriormente, nós teremos aflições, nós sofreremos neste mundo. E ele diz, e se é com dificuldades é que um justo
ele é salvo, imagine, pense bem, qual será a sorte dos ímpios e dos pecadores? Por isso, aí o 19 para encerrar, ele diz: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam. Encomendar aqui, a palavra grega é confiar, entregar-se. Ou seja, vamos parafrasear este versículo. Por isso, também, aqueles que estão passando por grandes aflições, segundo a vontade de Deus, entreguem as suas vidas aos cuidados dele, entreguem-se as suas almas aos cuidados dele, ao fiel Criador. Quem é o fiel Criador? O nosso Deus. Ele é o nosso fiel Criador. Então, entregue-se totalmente ao fiel Criador e também pratique o bem. Aí pode ver que ele encerra na prática do bem. Na prática é fazer o bem, ou fazendo o bem. Então, quando as aflições vierem, entregue suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele. Ele vai dar forças suficientes para que passemos por tribulações. Vocês podem ver que Pedro, ele foi um apóstolo muito íntimo do Mestre, do Senhor Jesus. Nos dias finais que antecederam seu martírio, Pedro, ele passou por lutas e ele foi martirizado, foi morto. E, com certeza, ele já previa tudo isso que ele ia passar. Sabe por quê? Eu me lembro de uma passagem, antes de encerrar essa meditação, está lá no finalzinho do Evangelho de João. João, ele escreve o seu Evangelho e no final, no capítulo 21, ele diz algo, registra as palavras do nosso Mestre, do nosso Jesus. Jesus diz assim para Pedro: em verdade, te digo, que quando eras moço, Pedro, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde quer que você queria. Quando, porém, fores velho, ou seja, quando você chegar na sua velhice, Pedro, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde você não quer ir, ou seja, para o martírio. Então, e outra coisa, o 19, o João, ele diz assim, disse isso quem? Jesus disse isso para Pedro, está aqui no 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Ou seja, o próprio Senhor Jesus já estava alertando a Pedro a morte com a qual ele passaria para a eternidade. E a sua morte glorificaria o nome do Senhor Jesus. Por isso que eu creio que quando Pedro ele escreve este capítulo 4 da sua carta, ele lembra das palavras de Jesus e ele sabia que passaria por grandes lutas, mas era motivo de alegria, o sofrimento que ele estava passando pela causa do Mestre amado. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!